Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz em nome de Jesus. Peraí, não desliga não, você está na classe certa, a jornada cristã. Eu, pastor Rafa e os outros também, Davi e Leonardo, estamos fazendo um rodízio de classes, então acho que a maior parte foi ensinada pelo pastor Rafael, e se eu não estou enganado, semana passada foi o pastor Davi, e eu estou aqui com vocês nesse dia de hoje. Eu espero que Deus nos abençoe, que seja um tempo muito proveitoso, da gente crescer, aprender mais da palavra do Senhor, ser encorajado para esse crescimento na vida cristã, para que a gente trilhe essa jornada com êxito, para honrar a Deus, santificar a nossa vida e crescimento espiritual para cada um de nós. Então, eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez com vocês nessa classe A Jornada Cristã. Eu quero preparar aqui o meu PowerPoint, quero compartilhar com você. Vamos deixar tudo prontinho aqui para que você possa, então, ter também, né, esse recurso de ver os textos, a imagem, para que isso facilite o seu aprendizado, tá bom? Deixa eu ajustar aqui as últimas coisas e a gente já vai começar. Pronto, estamos de volta aqui. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre disciplinas espirituais. Não se assuste com a palavra, não. Às vezes, quando a gente traz um conceito sobre uma palavra e a gente, então, pensa que essa palavra é usada somente nessa vertente. Não. Disciplina é uma palavra muito positiva. Às vezes a gente pensa só no sentido de vou disciplinar os meus filhos, eu fui disciplinado, mas a disciplina quer dizer uma pessoa disciplinada também, uma pessoa que está fazendo algo que é bom. E é nesse sentido que a gente vai usar a palavra aqui, disciplina, como se fosse também uma matéria, uma atividade que a gente está fazendo espiritual. Então, a nossa aula de hoje vai falar exatamente sobre disciplinas espirituais. Eu quero começar aqui com essa definição que eu encontrei nesse livro aí que está aparecendo aqui embaixo para vocês, na página 96, Fascinados pela Glória de Deus, o legado do Jonathan Edwards. Os organizadores do material é o John Piper e também o Justin Taylor. A definição que eles trazem para nós aqui sobre disciplina ou disciplinas espirituais é a seguinte: as disciplinas espirituais são os meios práticos pelos quais obedecemos o mandamento de 1 Timóteo 4:7. Então perceba o que essa definição está trazendo para nós. Disciplinas espirituais são os meios práticos. Essa palavra é importante aqui, práticos. Os meios práticos na qual cumprimos ou obedecemos aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Você se lembra o que está escrito lá? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, exercita-te, o ato de exercitar-se, exercita-te na piedade. Paulo usa uma palavra ali bastante conhecida para atletas, aquele que está empenhado, aquele que está envolvido, exercitando, se esforçando, não para um exercício físico, mas para um exercício espiritual, que é a piedade. Então, as disciplinas espirituais são os meios na qual nós treinamos, exercitamos para cumprir aquilo que Deus ordenou a nós. Perceba que Paulo escreve em forma de ordenança para Timóteo: exercita-te. Ok? Continua aqui a descrição para nós. O objetivo de cada disciplina espiritual é a busca pela intimidade de Deus e a conformidade com Cristo pela ação do Espírito Santo. É para isso que nós nos exercitamos, é para isso que nós treinamos, é para isso que nós usamos os meios das disciplinas espirituais, para buscar uma intimidade com Deus, para conhecer mais a Deus.
e se conformar, se parecer, ser moldado cada vez mais com a pessoa de Cristo. Isso tem tudo a ver com a prática, com tudo a ver com a questão de fazermos algo, exercitando para chegar a esse objetivo. Vocês já viram nas aulas anteriores a graça de Deus, viram o papel do Espírito Santo, viram também o que é de verdade uma vida devota, piedosa a Deus. E nós estamos, então, nessa busca. Nós estamos com esse objetivo, buscar ser homens e mulheres piedosos, conhecendo a Deus e nos conformando à pessoa de Cristo. Então, essa é uma definição que traz no livro Fascinados pela Glória de Deus. E aqui, voltando para o livro, que é o nosso livro base, esse livro aqui, assim, né? Crescimento Espiritual, o Jerry Bridges, aqui, o nosso autor, ele vai dizer algumas coisas, 5 coisas, o que são essas disciplinas espirituais. Primeiro, ele diz que as disciplinas espirituais são práticas, são ações. As disciplinas espirituais é algo que você faz. As disciplinas espirituais são o fazer correto para nos levar ou para nos tornar ser correto. Então, a palavra aqui é fazer e ser. Nós estamos em busca de ser maduro, ser homens e mulheres piedosos. Nós estamos na busca de ser alguém que está crescendo na fé. E como a gente chega a esse objetivo? Fazendo o que é correto. E o fazer o que é correto aqui é praticar essas ações espirituais. É isso que o Jerry Bridges vai dizer nesse livro. Então, nós devemos, praticar essas ações para chegarmos à estatura do varão perfeito, como diz a Escritura, o apóstolo Paulo, para chegarmos a sermos homens e mulheres maduros na fé. É uma jornada, é uma caminhada, é cada dia subindo um degrau, cada dia prosseguindo. Como disse o apóstolo Paulo, deixando as coisas que ficaram para trás, correndo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo correndo para o alvo, para a maturidade, para se tornar um homem, uma mulher piedoso. A segunda coisa que o Jerry Bridges diz, então, primeiro é a prática, as ações. Segundo, ele diz que tem que ser práticas bíblicas. Não podemos dizer que qualquer prática ou qualquer ação que a gente faz, ela trará benefícios espirituais. Não. Para obtermos benefícios espirituais, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos agir, nós precisamos fazer disciplinas espirituais. O exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, fazer exercício físico. Muito bom. Isso traz benefícios espirituais? Não. Isso traz benefícios físicos. A minha saúde será melhor. O meu físico será melhor. Então, ações que eu esteja fazendo em prol do meu físico não são práticas espirituais. Eu coloco outras aí, como fazer dieta. Então, fazer dieta não vai trazer benefícios espirituais na minha vida. Não são práticas espirituais, são práticas importantes de cuidados do físico. Chega-se a questão de pessoas dizer que está fazendo terapia ou está fazendo yoga. Isso, para alguns, é uma prática espiritual. Nananina, não. Não tem nada a ver. Essas práticas são práticas para outras coisas. As práticas espirituais são práticas bíblicas, ações que nós estamos fazendo que emana da Bíblia com um propósito espiritual. Mas, em terceiro, o Jerry Bridges também diz no livro que essas disciplinas bíblicas são propósitos espirituais. Só a disciplina espiritual encontrada na Escritura, ele vai chamar de essas disciplinas espirituais da Bíblia como inspiradas por Deus,
nos leva ao propósito verdadeiro. As outras disciplinas da nossa vida, as outras atividades, não emanam das Escrituras, não são práticas divinas, práticas inspiradas ou orientadas por Deus para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Então, para que a gente cresça, tem que ser práticas com propósito espiritual. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, de ler a Bíblia para melhorar a leitura. Isso não é um propósito espiritual. Por mais que ler a Bíblia tenha um propósito espiritual. Mas se a minha intenção é ler a Bíblia para apenas melhorar a minha prática de leitura, ou eu vou ler, estou estudando espanhol, por exemplo, então vou ler a Bíblia para aprender o meu espanhol. Isso não é uma prática com um propósito espiritual. O propósito espiritual tem uma intenção espiritual, que é trazer a maturidade. Então é isso que o Jerry vem colocando no seu livro. São práticas e ações. São práticas e ações bíblicas, não é qualquer prática, não é qualquer ação, e também ela deve ter um propósito. O propósito é espiritual. E você também não pode inverter as coisas, buscando as práticas espirituais para obter resultados físicos. Não funciona assim. Você lê a Bíblia e vai emagrecer. Óbvio que não. Então, cada prática deve ter um propósito específico, ok? Quarto, o autor nos lembra que as disciplinas espirituais são meios e não fins. O fim é um outro. Essas disciplinas espirituais, essas ações espirituais são o meio que nós chegamos ao fim. Elas não são o fim em si mesmo. Veja aí. O objetivo para a prática das disciplinas bíblicas não está em decorar a Bíblia do início ao fim para obter um conhecimento intelectual. Então, uma pessoa que diz, não, eu quero crescer de maneira intelectual, então eu vou ler a Bíblia, vou decorar a Bíblia. Isso não traz o fim em si mesmo. Não é um meio em si mesmo. Ou para cumprir um programa. Eu faço uma leitura, eu faço uma oração, cumprir um calendário. Mas isso não traz o objetivo que está por trás disso. A gente usa a leitura da Escritura, a oração e outras disciplinas espirituais para alcançar aquele objetivo que eu falei lá atrás. É o alvo. Então, as disciplinas são o meio e não o fim. O objetivo qual é? O objetivo é conhecer a Deus, a gente ler a Escritura para conhecer a Deus, a gente ler a palavra de Deus para crescer em santidade e amadurecer na fé. Então, esse é o fim, esse é o objetivo, esse é o propósito, esse é o alvo final das disciplinas espirituais. Leitura bíblica, as orações, é o meio na qual nós chegamos lá. Não chegaremos lá se não usarmos esse meio, porque ninguém nasce piedoso, ninguém nasce maduro na fé, ninguém se converte ontem e já uma semana já é alguém que tem maturidade na fé. Não. Nós precisamos correr para o alvo. E para chegarmos ao alvo, usamos as disciplinas espirituais como meios para obter o objetivo final, que é a maturidade, o conhecer a Deus e a santidade. E quinto e último, nessas definições aqui do livro, as disciplinas espirituais são pessoais e constantes. Pessoais no sentido que nós poderíamos, e eu vou mostrar para vocês já já, dividir as disciplinas espirituais em coletivas e individuais. A minha ênfase mais nessa aula vai ser na individual. Mas a disciplina espiritual deve ser algo que a gente faz, então, de maneira individualizada e constante. Eu não posso parar no meio do caminho. Um atleta que está se preparando para uma maratona, ele treina de maneira constante para chegar ao objetivo
que é a medalha. E assim é conosco. Eu não posso ler um pouco de Bíblia aqui, oro um pouco aqui, fico uma semana parado. Não, não. Deve ser algo pessoal, personal, mas algo também que eu faço continuamente. Isso é disciplina espiritual. Senão seria indisciplina espiritual. A pessoa que lê um pouco a Bíblia hoje, amanhã não lê, na semana que vem não lê, não ora, essa pessoa é uma indisciplinada. Ela não está na disciplina da espiritualidade, do treinamento, do exercício para crescimento, para amadurecimento. Então, é algo que a gente faz de maneira individual. A esposa, o marido, os filhos, isso é individualizado. Por mais, eu repito, que a gente tenha momento coletivo, mas é algo pessoal e constante, todos os dias, para que a gente chegue a esse objetivo. Então, como eu disse, quais são, eu disse algumas aqui, mas quais são as disciplinas espirituais? Vamos ver algumas aqui. Eu falei das disciplinas coletivas. Nós temos o culto público, que infelizmente nesses dias a gente está impossibilitado de realizá-lo. A reunião, a congregação dos santos do povo de Deus. Isso é uma disciplina espiritual que eu devo fazer constantemente. A gente faz no domingo, e é todo domingo. Todo domingo do ano a gente está aqui, porque é algo constante, é uma disciplina espiritual, é um exercício, é algo que nos ajuda a crescer na fé. Nós temos também a ceia do Senhor e o batismo, os dois sacramentos aqui, que a gente coloca como uma igreja saudável. A ceia do Senhor são meios de graça que fortalece a nossa espiritualidade, que nos relembra sobre a morte, a ressurreição e o preço que Cristo pagou. O batismo, quando nós mesmos fomos batizados, nós fomos lembrados que morremos para o mundo e nascemos para Deus. E quando alguém está sendo batizado, por isso que nós acreditamos no batismo público, congregacional, que quando alguém está sendo batizado, esse ato, essa ação de alguém ser batizado, isso está contribuindo para nos edificar, para nos amadurecer. O testemunho que o evangelho alcança aquela pessoa é algo, então, que nos abençoa também. E a ceia do Senhor, de maneira igual. Servir aos irmãos não é algo que eu posso fazer individualmente. Eu não posso me servir. Eu sirvo aos irmãos, à igreja, ao corpo de Cristo. Então, isso também é uma disciplina espiritual, servir as pessoas. São coletivas. E o andar juntos. Eu não posso, na jornada da vida cristã, eu não posso ter êxito se eu estou sozinho. A fé cristã é uma fé coletiva, é uma fé de comunidade. Jesus nos criou e ele diz que nós somos um povo, uma família, um rebanho, várias metáforas que Jesus usa para mostrar essa coletividade do corpo. Então, há disciplinas na vida cristã que são coletivas, que nos ajudam, que nos encaminham à maturidade. O discipulado, o andar juntos é um. A gente tem encorajado aqui bastante na nossa igreja, para que a gente ande uns com os outros nesse processo de encorajar, de exortar, de animar, de ensinar uns aos outros. Mas há também, e aí eu repito, a minha ênfase nessa aula são as disciplinas espirituais individuais. Eu coloquei 4 aqui, mas há outras. A prática da leitura atenciosa da Bíblia. Ler a Bíblia de maneira atenciosa é uma disciplina espiritual. É um meio que Deus usa para o fim de me santificar, de me amadurecer, de eu conhecê-lo mais. Leitura da Escritura atenciosa. Segunda prática individual que eu faço de maneira cotidiana, de maneira
semanal, diária, com constância, prática da oração intencional. Eu botei esses adjetivos aqui, atenciosa, intencional, porque às vezes nós podemos cair naquela rotina de fazer aquelas orações de hora do almoço, ou aquelas orações da hora de dormir, e achar que temos uma vida de oração, e achamos que isso é uma disciplina espiritual. Não. A prática da disciplina espiritual da oração intencional é eu separar um tempo para orar. É eu estar em espírito orando por todos os momentos da minha vida. Se estou dirigindo, eu estou orando, mas também é um tempo privado, como Jesus disse, que eu entro no meu quarto, ou vou para um lugar secreto, ou eu me isolo para buscar a Deus em oração. Isso é prática espiritual e isso é individualizado. A oração a gente pode fazer de maneira coletiva, mas também a gente deve fazer de maneira individual. A prática devocional contínua, de ter uma vida devocional. E a palavra devocional aqui eu quero trazer de uma ideia de louvor, de gratidão, de adoração, um tempo que eu separo para eu bendizer o nome do Senhor, que depois de ler a palavra, depois de orar, poder louvar com um cântico, louvar com palavras que exaltem o nome do nosso Deus. Isso deve ser algo contínuo. Eu repito, como um atleta que está se preparando para o objetivo da medalha e do pódio, ele faz isso de maneira rotineira. Assim são as disciplinas espirituais na nossa vida, para que não venhamos a nos tornar indisciplinados. Então, nós devemos ter uma prática devocional contínua e também uma prática consciente de jejum, e eu acrescentei aqui, jejum bíblico. O jejum é uma disciplina espiritual. O jejum é uma prática que nos leva para próximo a Deus. O jejum é uma prática que fortalece a nossa fé, que nos traz mais uma vida cristã mais robusta. A gente não tem muito o hábito, ou muitas vezes a prática de fazer jejum, e muitas vezes nós mesmos, como aqueles que estão ensinando, não ensinamos com tanta ênfase como ensinamos a oração, mas o jejum é uma prática, é uma disciplina que nos leva à maturidade. Mas eu acrescentei aqui o jejum bíblico, porque se faz muito jejum por aí que não é bíblico. Vou jejuar de chocolate, vou jejuar, e essas coisas malucas que vocês sabem. O jejum é algo que Deus deixou para nós no Novo Testamento, um tempo da gente se afastar, um tempo reservado de oração, que a gente deixa a comida, deixa o alimento e se alimenta, se farta da presença de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos do jejum como disciplinas espirituais para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Eu repito, tem outras disciplinas espirituais, mas eu citei essas 4 aqui que poderíamos chamar da base, do alicerce para essa solidez da vida cristã. Então, o resumo aqui de disciplinas espirituais é maravilhoso esse texto aqui. De novo, extraí desse livro Fascinado pela Glória de Deus. Diz assim: é Deus quem graciosamente que construiu essas estradas, esses meios. É Deus quem nos convida a vir a Ele por essas estradas reais, estradas que nos levam ao Rei. É Deus quem nos dá uma afinidade e deleites espirituais pelas rodovias que nos levam a Ele. Ou seja, foi Deus que instituiu esses caminhos para nós, de maneira graciosa. Foi Deus que instituiu
essas disciplinas para que a gente possa se deleitar, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente seja fortalecido. Foi Deus que mostrou esse caminho da disciplina espiritual, esse meio que ele usa, bíblico, que ele usa para nos levar a essa intimidade, para nos levar a essa vida de perto de Deus, de andar com Deus. Todas essas estradas, todas essas vias, todos esses meios, oração, jejum, vida devocional, leitura da Escritura, nos levam para perto do Rei. E olha o que ele diz aqui no finalzinho. Mas não devemos ficar nas rodovias. Lembra que a gente falou isso? As rodovias e aqui as disciplinas espirituais, elas não são um fim em si mesmo. São meios que nos levam ao Senhor. São meios que edificam a nossa fé. São meios que nos ajudam no processo de santidade. São estradas que nos levam a nos deleitar e conhecer o palácio, o rei que está nesse palácio. Então, as disciplinas espirituais são as estradas que o próprio Deus construiu para que eu e você pudéssemos andar por ela e se encontrar com Ele. Eu costumo dizer essa frase que para a salvação foi Deus quem nos escolheu. Nós não escolhemos a Ele, mas para desfrutarmos desse deleite, dessa vida íntima e profunda com Ele, nós que temos que escolher andar por esse caminho. Nós que devemos, então, exercitarmos nessas disciplinas e práticas espirituais. Nesse segundo momento agora da aula, eu quero falar sobre vocês de uma disciplina. Semana que vem tem outra, mas hoje eu queria gastar mais tempo aqui nesse segundo momento com a palavra de Deus, crescendo pela palavra de Deus. Esse, então, vai ser o nosso segundo momento aqui da nossa aula. E aí o Jerry Bridges, mais uma vez, no livro O Crescimento Espiritual, né? Se você tem, aproveite para lê-lo e acompanhando aqui com a gente. Se você não tem, você pode pedir pela internet, comprar. Ele é da editora Vida Nova, um livro que tem abençoado muito a vida de tantas pessoas, a minha vida, inclusive, ao ler esse livro. Muito, muito bom. O Jerry Bridges diz assim: o principal meio de crescimento que Deus nos dá é a sua palavra. Veja como ele afirma. O principal meio, estrada, que Deus nos dá para crescer, para amadurecer, é a palavra de Deus. Sabemos que o único modo pelo qual podemos evitar conformidade com os valores deste mundo é o meditar persistente na palavra de Deus. A Escritura tem o poder de transformar a nossa vida, tem o poder de nos influenciar, de mudar a nossa mente, mudar os valores e convicções continuamente. É a Bíblia que faz isso, é a palavra de Deus. Muitas vezes, cristãos têm uma mente mundana, têm conceitos ainda mundanos, têm perspectivas de vida, cosmovisão humanista, mundana, pecaminosa. Por quê? O que está faltando a esse cristão? A palavra de Deus. E encher a sua mente, seu coração da palavra de Deus. E é isso que nós queremos encorajar você com essa aula. Esse meio que Deus deixou de santificação, de crescimento, de maturidade, é a palavra de Deus. Assim, quer pensemos em crescimento espiritual ou transformação espiritual, são sinônimos, sabemos que é a palavra de Deus o principal instrumento que o Espírito Santo usa para o propósito que nós já citamos aqui. Não tem como você crescer, não tem como você amadurecer,
Não tem como você conhecer a Deus, se deleitar de Deus, se você não é um leitor assíduo da palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, logo, você não conhece a Deus. Se você não se delicia de Deus, é porque você não está se deliciando da palavra de Deus, porque esse é o principal meio da gente conhecer a Deus e da gente crescer e da gente ter uma mentalidade cristã, uma cosmovisão evangélica. Evangélica aqui não dos evangélicos, mas evangélica do evangelho, centrada no evangelho. É a palavra de Deus, o instrumento poderoso que o Espírito Santo usa para o propósito do nosso crescimento. Quando você ler a palavra de Deus, o Espírito Santo está usando isso para produzir crescimento na sua vida, edificação na sua vida, maturidade na sua vida. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Veja a metáfora que Pedro usa aqui. Desejai ardentemente. Você já viu uma criança com fome? Você que é mãe, você que é pai, você já viu quando a criança está faminta? O desespero que ela tem pelo leite? Essa é a ideia que Pedro quer passar para nós. Nós devemos desejar como uma criança deseja o leite, como uma criança necessita do leite, como uma criança está desesperada pelo leite. Assim devemos ser nós, pela palavra de Deus. O genuíno leite espiritual aqui é o Evangelho, é a palavra. E ele diz para quê? Para que, por ele, ou por meio desse leite genuíno, vos seja dado o crescimento para a salvação, o amadurecimento, a santificação. Talvez você não tenha desejado ardentemente a palavra de Deus. E talvez aqui a dica prática que eu daria para você, se você honestamente reconhece que você não tem desejo, que você se curve, que você dobre o seu joelho e diz: Senhor, me ajuda a desejar, me ajuda a querer, me ajuda a buscar, como uma corça precisa de água. Eu preciso da sua palavra. Impulsiona o meu coração para te desejar, para desejar conhecer a tua palavra como uma criança busca o leite. A nossa confissão de fé batista de 1689 diz a seguinte frase sobre a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, percebe como começa? Sagrada Escritura. Sagrada porque ela é santa, porque ela é a palavra do Deus Santo. Se Deus é santo, seu Filho Santo, seu Espírito Santo, santo, sua palavra é santa. É a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Veja o que o nosso fundamento batista diz, que somente a Escritura é a nossa única regra. Nós não temos uma segunda regra. Nem, perceba, nem a própria confissão para nós é infalível. O que é infalível para nós, o que não tem erro para nós, é a Escritura. Ela é a única regra nossa. Nós não temos outra regra. Nós temos estatutos internos, nós temos regimentos internos, mas isso não se compara à Escritura. Quando nós tivermos dificuldade estiver em choque estatuto com a Escritura, nós ficamos com a Escritura. Porque somente a Escritura é a única regra. Não é a cabeça do pastor, não é as ideias do pastor, é somente a Escritura. E ela é suficiente. Nós não precisamos de nada mais
para o nosso crescimento espiritual. Quando diz que a Bíblia é suficiente, não diz que a Bíblia responde todas as respostas do homem. Como emagrecer? Aí eu vou ler a Bíblia. Não. Você quer emagrecer, tem outras coisas para você ler. Como ter êxito nos estudos? A Bíblia não tem essa proposta. Quando a gente fala que a Bíblia é suficiente, nós estamos dizendo que a Bíblia é suficiente para as questões espirituais, para a sua vida espiritual, para como você pode honrar a Deus, glorificar, viver uma vida que honre o nome dele e princípios para você viver. Ela é suficiente para te levar à salvação, para edificar a sua fé e para que você siga os mandamentos. Ela é infalível. Não dá para conhecer sobre a salvação sem a Escritura. Ela é também o nosso conhecimento de fé, como podemos adorar a Deus, como viver para Deus. E ela também é a nossa regra única, infalível, de obediência, como viver, como agir, o que fazer, certo e errado, a Bíblia que dita. Ela é a regra, ela é o cânon que nos diz. Por isso que ela é o principal meio de crescimento. Veja o que Martinho Lutero disse. Qualquer ensinamento que não se encaixe nas Escrituras deve ser rejeitado completamente, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Martinho Lutero, o reformador, aquele que trouxe as 5 solas aqui. E uma das 5 solas é somente a Escritura. É a Escritura, é a palavra de Deus, o meio primordial que Deus traz crescimento na sua vida, que Deus traz edificação à sua vida. E mais um texto aqui para a gente. Esse é um texto que você deveria colocar como propósito para decorar. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, soprados, inspirados pelo Espírito. Porque a Bíblia, a Escritura, é o meio primordial para trazer crescimento, para nos levar e nos aproximar para Deus, porque ela emana de Deus. E ela é a Bíblia Sagrada. E ela é aquilo que vem de Deus, que vem para a nossa vida com o propósito de nos levar para conhecê-lo. Então, vivendo debaixo da influência das Escrituras. Jerry Bridges diz no livro, página 67, se as Escrituras são o instrumento primordial do crescimento em nossa vida, como ser influenciado por ela, de modo que seja uma ferramenta usada pelo Espírito Santo para nos ajudar a crescer. Se a gente entendeu que a Bíblia é um instrumento poderoso, primordial, fundamental, para nos levar ao crescimento, ela é usada, a palavra de Deus é usada na nossa vida pelo Espírito para nos levar à maturidade cristã, ao êxito na vida cristã. Como podemos usá-la? Ele cita 4 maneiras aqui. Primeiro, através do ensino de outros. O que o Jerry Bridges quer dizer aqui? Nós somos edificados, nós somos abençoados, nós conhecemos a Escritura, muitas vezes, através do ensino de outras pessoas. Deus usa isso. Por isso que a Bíblia diz que ele deu à igreja mestres e pastores, professores que ensinam a palavra de Deus. Então, é uma maneira que Deus usa a palavra de Deus para nos moldar e para nos trazer crescimento, é através do ensino de outros homens. Quando os pastores e os mestres e os professores estão ensinando a palavra de Deus. Você é edificado, você é alimentado, você é encorajado, você é exortado. Então, Deus usa o ensino por meio de outros para o crescimento e para
a maturidade na sua vida. Mas atenção e cuidado aqui. Você precisa saber a procedência do mestre. Quem é que você está ouvindo? O que está te ensinando? Não é ser uma pessoa ingênua que qualquer um que está falando de Deus está vindo com ensino sólido. Já que a gente aprende de outros, então eu vou ouvir o que todos estão dizendo? Não, nós precisamos ser seletivos. Saber quem é o pregador, como é a vida do pregador, a sua vida em harmonia com a Escritura, a sua santificação e o que ele está ensinando, porque tem muitos pregadores ensinando outro evangelho. Veja Atos capítulo 8, 29 a 31. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se do carro e acompanham o eunuco. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe para subir e se assentar junto a ele. Está vendo? O eunuco aprendeu através do ensino de outro. O ensino da Escritura Sagrada através da vida de uma outra pessoa, de um irmão, de um discipulado ou discipulador, de um mestre, de um pastor, de um missionário, acrescenta na sua vida. Olha os crentes bereanos. Nós precisamos ser crentes bereanos, de Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Lucas aqui, então, faz uma comparação de crentes. E ele diz que os de Bereia eram mais nobres. Por quê? Pois receberam a palavra com todo entusiasmo. Eles recebiam a palavra com alegria. Eles recebiam a palavra com zelo. Então, outros estavam ensinando. O apóstolo Paulo estava ensinando nesse contexto aqui. Mas veja também o que eles faziam. Eles examinavam a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram assim, se eram assim mesmo. Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando e ensinando, e eles estavam sendo edificados, mas eles estavam ali checando para ver se era exatamente aquilo que a Escritura estava ensinando. Nós devemos ser crentes assim. Que nós recebemos a instrução de outras pessoas, mas nós também temos o compromisso com Deus de examinar para ver se estamos sendo instruídos na verdade. Porque Deus usa quando estamos sendo instruídos na verdade, por meio de outros. Mas a segunda maneira aqui é através da leitura bíblica consistente. Eu não posso apenas depender do ensino de outros na minha vida. Eu agora também preciso de eu mesmo me dedicar à leitura da palavra de Deus. Eu mesmo preciso, para examinar, como faziam os crentes de Bereia, eu preciso ler a Sagrada Escritura. Eu recebo o alimento que vem de outros, mas eu também sou alimentado, eu me alimentando. Eu lendo a Bíblia. Infelizmente, muitos cristãos estão só recebendo o ensino de outro, mas eles mesmos não estão se autoalimentando. Isso não é saudável. Isso deve ser uma prática contínua na nossa vida. Receber de outros, sim, mas também nós mesmos irmos ao alimento e beber da água da fonte. Então, através da leitura bíblica. Desculpa, eu não mudei ali Atos 17, mas esse é Josué. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Está vendo? A ideia de meditar dia e noite é de continuidade, para que tenhas cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Observando o texto, lendo a palavra, para obedecer, para fazer aquilo que honra e glorifica a Deus. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedidos. Deuteronômio 17
é uma ordenança clara aos reis de Israel. Diz assim o texto, verso 18 e 19. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia da lei e o terá consigo, uma cópia da lei, da palavra de Deus, e nele lerá todos os dias da sua vida. Essa era a instrução para Josué, que era um homem de Deus, mas essa também era a instrução para um rei. E essa é a instrução para todos nós, meditar na palavra dia e noite, constantemente, todos os dias da nossa vida, para manter uma regularidade de crescimento. Não iremos crescer se nós deixarmos de ler a palavra do Senhor. Terceira maneira de receber essa influência, esse moldar de Deus por meio da palavra, através do estudo da Bíblia individualmente. Você fala, mas pastor, não é a mesma coisa do segundo? Não, eu botei ali, ó, ler diferente de estudar. O primeiro, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus porque ela é como uma água que ela vai me limpando, me lavando, e ela vai me enchendo, e ela vai lavando o meu coração, lavando a minha mente. É como eu estou colocando alimento saudável para eu poder ter uma saúde, como eu como coisas saudáveis, ou deveria. Eu estou lendo a palavra, comendo da palavra para ter uma vida saudável. Mas a ideia agora aqui de estudo é de aprimoramento, é de, é de mergulhar nas águas mais profundas. Não é apenas ler, é mergulhar, é descobrir, é cavar, é como alguém que está em busca de ouro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ler a Bíblia, você pode ler, passar por um texto, mas estudar a Bíblia, você precisa, para estudar a Bíblia de forma mais profunda, irmãos que Deus deu capacidade, dom e talentos, e eles são usados por Deus para escrever o livro. Por exemplo, se você quer estudar o livro de Ruth, ler o livro de Ruth é uma coisa, mas estudar o livro de Ruth, você pode contar, por exemplo, com um comentário. Veja aqui. Esse é o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, você lê o livro de Ruth, agora você vai estudar. E esses livros de homens que conhecem o contexto histórico, conhecem as línguas originais, que conhecem assim a profundidade do texto, eles vão te ajudar ao estudo individual da Escritura. Irmãos, pessoas crentes que não gostam de ler, não irão se aprofundar na Escritura. Vão ficar na aguinha rasa. Para mergulhar no oceano, você precisa se dedicar à leitura e ao estudo. Muitos irmãos leem a Bíblia, mas não tantos estudam a Bíblia. Então, você pode adquirir bons livros para estudar a Bíblia. E quarta maneira é memorizar a Escritura. Então, perceba, ouvir o ensino, escola bíblica dominical, isso que você está fazendo agora, recebendo o ensino de outro, ou do discipulado, ou de uma pregação, lendo a Escritura com uma leitura, não uma leitura desordenada, lê um versículo aqui, amanhã lá. Irmão, pegue um livro da Bíblia e leia aquele livro da Bíblia. Vai lendo livros inteiros. Claro, começa devagar se você não tem um hábito. Não vai já entrar em Apocalipse. Como eu disse, leia o livro de Ruth naquela semana, devagar. Versículos, poucos versículos. E entende, depois você leu, parte para o estudo, para se aprofundar. E depois que você fez o estudo, começa então a memorizar a palavra de Deus. Memorizar aqueles textos que falam ao seu coração, aqueles textos que você quer que fiquem lá dentro da tua alma,
latejando assim, mexendo com você. Memore esses textos. Você se lembra de Jesus na luta contra Satanás, contra o diabo? Ele tinha a palavra de Deus memorizada. Está escrito, está escrito, está escrito. O caminho, a estrada para o crescimento, para o êxito da vida cristã é por meio da palavra de Deus. É o Espírito Santo usando esse meio para o fim, o crescimento espiritual, através do ensino, leitura, estudo e também a memorização. Vamos caminhar para o final aqui com algumas dicas práticas para tentar te ajudar. Antes de ler a Bíblia, nós devemos orar. Até as crianças sabem disso. Mas é um princípio que nós ensinamos para as crianças e para os adultos, porque é a verdade. Nós devemos estudar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, mas antes nós devemos orar. Veja a oração do Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, Senhor. Eu vou ler a tua palavra, Senhor. Desvenda, abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Muitas vezes, irmãos, nós vamos para a Bíblia de qualquer jeito. Nós temos que nos preparar, nós temos que orar. Senhor, fala comigo. Senhor, nutre o meu coração. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, prende a minha atenção. Eu quero ler a tua palavra. Eu vou estudar a sua palavra hoje. Senhor, desvenda os meus olhos e mostra-me o tesouro que tem escondido aqui. Que eles possam fluir, se ressaltarem aos meus olhos, ao meu coração. Então, antes de ler a Escritura, leia. Mas é preciso ler com atenção. Você não pode fazer uma leitura de qualquer jeito. Você não pode fazer uma leitura corriqueira, atropelando as palavras. Tem que ser uma leitura com atenção, com intencionalidade. Uma leitura que você vai pronunciando as palavras e buscando o entendimento das palavras. Esse livro aqui, nós demos aulas de EBD ano passado sobre esse tema. Diz, é muito importante para o estudo a observação, onde perguntamos e respondemos a questão: o que eu vejo? O que eu vejo no texto? O que faz uma pessoa ser melhor estudante da Bíblia do que a outra? Ela consegue ver mais. Só isso, diz o autor do livro. Essa diferença se resume, você vê, mas não observa. Você precisa ir com atenção, com os olhos bem abertos. Ter orado para Deus abrir os teus olhos para você descobrir. Você precisa fixar os teus olhos. Imagine, essa é uma imagem, mas imagine que esse seria um texto. Se você bate os olhos de qualquer maneira, você vê só uma coisa aqui nessa imagem. E eu repito, pensando que seria um texto. Mas se você fixa os teus olhos, se você começa a observar o que você vê nessa imagem, é isso que você vai ver no texto. Tem pessoas que talvez estejam vendo nessa imagem apenas um homem aqui sentado próximo às ovelhas. Também o é. Mas também é o bigode que está abaixo do nariz do homem. Um homem, tem um homem aí, vocês podem ver. É uma casa, é um homem. E tem muitas outras coisas. Mas quando nós paramos, prestamos atenção, quando nós lemos com atenção, nós aprendemos. Nossa cultura fez uma mudança radical nos últimos séculos. De uma sociedade de leitores baseados na letra para uma sociedade de espectadores baseada em imagem. Nós somos a geração das imagens. O que nos atrai são as imagens. A mídia de nossa era é a televisão e não o livro. Como resultado, ao contrário dos nossos antepassados,
poucas gerações atrás, não sabemos ler, nos tornamos analfabetos. Não lemos mais. É internet, é tudo, é TV, tudo é imagem. Nós precisamos, nós somos o povo do livro, o povo da Bíblia. Em grande extensão, perdemos essa arte. Nós precisamos resgatar a arte de ler, porque nós queremos ler a Escritura, a verdade. Olha o que o John Piper diz. Através dos séculos, Deus se revelou à igreja por meio de um livro. Ele poderia ter se comunicado, se revelado conosco de outras maneiras ou pela maneira que quisesse, mas ele quis se revelar por meio de um livro. É por isso que a leitura para nós é algo muito importante. Ler com atenção. Veja então o que Jesus disse em Lucas 10, 26. Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Eles tinham lido, mas Jesus diz: como vocês interpretam? Irmãos, nós precisamos ser o povo que lê e interpreta. Porque nós queremos interpretar, nós queremos ler e entender a Escritura, a palavra de Deus. O povo que entende. Então, talvez você precise, se você tem dificuldade na leitura, faça um curso de leitura. Um curso de interpretação. Porque isso é muito favorável a você, porque você vai ler a Escritura de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficaz. Nós devemos orar antes de começar e nós devemos ler com atenção. Eu me lembro que quando eu estava em Marrocos, como missionário e no processo de aprendizado da língua, estava preparando um projeto e o meu projeto era ir para as montanhas, onde havia um alto índice de analfabetos e eu queria ensinar as crianças, principalmente daquelas montanhas de uma região mais pobre, a ler. Porque como eu pensava, eles se tornarão discípulos de Jesus, eu tinha essa fé. Se pregarmos o evangelho, eles vão abrir os seus corações, são necessitados do evangelho, mas ao receberem o evangelho, eles precisam aprender a ler, para ler a palavra de Deus, para que eles não sejam enganados com falsas doutrinas, com falsos ensinos, para que eles possam ter um amadurecimento, um crescimento. É necessário ler. Mas a terceira dica aqui é ler orando. Nossa tendência é pensar que o estudo bíblico e a oração são duas disciplinas separadas. Semana que vem tem sobre a oração. Mas não são separadas. Mas o fato é que elas estão integralmente relacionadas. A oração realmente é uma chave para o estudo bíblico efetivo. Aprenda a orar antes, como eu falei, durante e depois da leitura bíblica. Você precisa orar antes, durante, quando você está lendo, dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, abre meus olhos aqui, Senhor. Senhor, esse texto não compreendo, me ajuda. E leia outra vez. E depois que você compreende um texto, você diz: Senhor, me ajude a praticar a tua palavra. Me ajude a viver essa palavra. Me ajude, Senhor, a proclamar esta palavra. Olha a oração aqui, em cima do texto. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Isso é uma oração. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedecerei de todo o meu coração. Enquanto estamos lendo atenciosamente, estamos orando. Fala, Senhor, ao meu coração. Abre meu entendimento, Senhor. E depois que vamos entendendo a palavra, vamos louvando, vamos agradecendo, vamos pedindo a Ele força, sabedoria para praticar essa palavra. Quarto, é importante ter um horário e um lugar adequado. Muitas pessoas não conseguem uma rotina de vida devocional, de leitura da palavra de Deus, de práticas de disciplinas espirituais, porque elas não têm essa dica prática, um horário. Qual é o horário que você está mais tranquilo? Não dá para fazer esse momento de leitura, de reflexão, de oração, num momento de turbulência.
No momento que está de agitação, você precisa de um lugar de sossego. Um horário que seja bom para você. Para alguns é de manhã, para outros é no período da tarde que sobra ali uma calmaria. Para alguns é no período da noite, depois de um dia de trabalho, que pode chegar em casa, relaxar depois de um banho, ou talvez os pais, quando as crianças vão dormir, ter um tempo de meditar, de orar, de ler a palavra. Qual é o melhor horário? Descubra isso para você. Não tem regra aqui. Horários são flexíveis. Procure um lugar adequado, um lugar que você possa sentar, um lugar que tenha uma boa iluminação, um lugar que você possa se sentir confortável, um lugar que você possa estar quieto e ali se encontrar com Deus por meio da palavra. Quando você se aproxima da Bíblia, deve se concentrar totalmente. Não coloque sua mente no ponto morto e deixar que as coisas vão. Não. Se concentre, se prepare, coloque isso na lista de prioridade da sua vida. E por fim, compre um caderno para que você possa fazer as anotações, colocar as suas dúvidas, anotar ali o que Deus está falando no seu coração, colocar ali as orações que você fez naquele momento, para que aquilo possa, então, de vez em quando você voltar ali, escrever o texto que você está memorizando. Compre um caderno, o meu caderno de disciplinas espirituais. E comece a ler a palavra de Deus. Isso vai te levar para um crescimento. Muito mais do que isso. Isso vai te levar para próximo de Deus. Eu termino aqui dizendo que isso sempre será uma luta. Eu me lembro de uma história de uma mulher que se aproximou ao gabinete do pastor e disse, e ela chorava, pastor, pastor. Que foi, irmã? E ela chorava, pastor, pastor, pastor. Eu não tenho vontades de orar e nem ler a Bíblia. E chorava. E o pastor também começou a chorar com aquela mulher. E disse, eu também não, irmã. É uma luta. A nossa carne não deseja. É uma luta contra a nossa carne, mas também é uma luta espiritual. Satanás sabe que quando nós nos apegamos à palavra, a nossa mentalidade vai mudar, o nosso coração será lavado, nós vamos desfrutar de uma intimidade, nós nos tornaremos poderosos, homens e mulheres de poder diante de Deus. E Ele vai fazer de tudo para que a gente fraqueje. Então é uma luta, irmãos. Não é no automático. Quantas vezes eu luto com isso também, porque tem tanta coisa para fazer, tantas atividades, tantas coisas que tentam roubar esse tempo. E se a gente vai postergando, deixando para depois, e aí um dia a gente não faz, no outro dia, e a semana, e os meses, e a vida passa. É uma luta contra o seu corpo, o que o seu corpo não quer. É uma luta espiritual, porque Satanás não. Mas do seu lado está Deus que almeja, que ordenou, que quer que você se encontre com Ele, que você amadureça, que você cresça, que você o conheça. Ele quer revelar para você, Ele quer mostrar para você a beleza da sua glória que está na Escritura. Então lute, lute, coloque isso como prioridade, busque ao Senhor, peça ajuda. E vá em frente, porque isso vai ser uma grande bênção para você. John Piper disse, uma pessoa que tem um grande relacionamento com Deus por meio da sua palavra, certamente verá mais prontamente os traços da sua glória, da glória de Deus, nas Escrituras, do que alguém que tem pouca experiência com a Escritura. Você talvez olhe para a vida de uma pessoa e diz, mas aquela pessoa, ela é mais robusta na fé. Aquela pessoa tem mais intimidade com Deus. Qual é o segredo dela? Uma vida de busca, de leitura, de conhecimento a Deus por meio da palavra. Que Deus te abençoe.
Que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar nessa luta, crescendo para a maturidade. Gente, essa semana que começa aqui é uma semana de prova. Nós decidimos, a gente daria a prova lá, a 11ª lição, mas para não ficar muito conteúdo para você, nós estamos preparando uma prova. Não fica com essa carinha de triste aí, não. Vai ser uma prova tranquila. Então, terça-feira, a gente vai mandar para você uma prova, para você poder aprender e desfrutar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Vai na paz, que Deus nos abençoe.